Eita! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, hoje aqui o calor, meu irmão, tá de torar o cano. Pois é, meus amigos, é com essa alegria que estamos chegando hoje para mais um vídeo em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de seu nome. Eu oro a Deus nesse momento para que Ele me dê sabedoria e me dê discernimento para falar de acordo com a palavra dele. Sim, eu não quero falar de acordo com a minha palavra e nem de acordo com o que eu penso, porque o que o homem pensa é sempre torto, mas o que Deus pensa é sempre luz. Concorda com isso, meu amigo? Se você concorda, comece dando o seu like aqui no vídeo, assista até o final para entender o assunto e poder comentar aqui embaixo, ok? Eu tenho o prazer de responder os seus comentários. Isso vai não somente ajudar o YouTube a saber que este vídeo é relevante e que este canal está sendo relevante na sua vida, mas também vai me ajudar a saber que eu tenho amigos, irmãos e companheiros aí do outro lado da telinha que estão dispostos a ajudar o seu irmãozinho aqui. Minhas irmãs, queridas, eu agradeço a vocês, agradeço muito, Ana Paula, seus comentários são importantes. Quero deixar aqui registrado, ok? E os comentários de todos aqui que deixam seus comentários embaixo. E passamos então a conversar. Bem, sem mais demora, vamos ao vídeo. Hoje, o assunto do vídeo é a tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová e outras que traduzem igual. Êxodo capítulo 12, verso 6. Capítulo 29, versículo 38 e o 41. E outros que aparecem no mesmo tema. Será que traduziram corretamente de acordo com a realidade dos fatos? Vamos ver o que é que diz esses textos? Eu gostaria que você lesse comigo, ok? Bem, meus amigos, aqui no capítulo 12 de Êxodo, o versículo 6, vai falar sobre a hora em que o cordeiro era morto no dia 14. Diz assim, segundo a tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Diz: ele será guardado até o dia 14 deste mês, e toda a congregação de Israel o abaterá, olha só, entre o pôr do sol e a noite. Entre o pôr do sol e a noite. Será que realmente era nessa hora que o Cordeiro Pascual era sacrificado? Entre o pôr do sol e a noite do início do dia 14? Visto que, seguindo os atuais judeus, a maioria das religiões seguem a contagem do dia a partir do pôr do sol. Então, um dia começa no pôr do sol e termina no outro pôr do sol do outro dia. É assim que a maioria das religiões, inclusive as Testemunhas de Jeová, acredita que o dia é contado aqui na Bíblia. E muitas traduções da Bíblia, elas trazem essa mesma tradução, dizendo que o Cordeiro Pascual era morto entre o pôr do sol e a noite. Êxodo 12. 6 E o guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a congregação do povo de Israel o imolará ao entardecer. 6. Todo o ajuntamento da congregação, isto é, todos ao mesmo tempo. No crepúsculo, hebraico, entre as tardes. Desde antigamente as opiniões têm divergido quanto ao tempo exato do sacrifício. Abn Ezra, os samaritanos e os coraitas explicaram-no como o período compreendido entre o pôr do sol e a escuridão total. Vamos ver agora
sobre o sacrifício contínuo. Uma coisa é certa. A Bíblia também fala sobre a morte de 2 cordeiros diariamente, que não tinha nada a ver com a Páscoa. Sim, eram os cordeiros que eram sacrificados no chamado holocausto contínuo. Sabia disso? Ou sacrifícios diários. Vamos ver a que hora o segundo cordeiro era morto? Diz assim, Êxodo capítulo 29, versículo 38 e 41, diz: Isto é o que você deve oferecer regularmente no altar, 2 carneirinhos de 1 ano, todos os dias. Então, o verso 39 diz, oferecerá um carneirinho pela manhã e o outro carneirinho entre o pôr do sol e a noite. Tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová, capa cinza. Bem, meus amigos, deu para ver aqui que a hora em que se sacrificava o Cordeiro Pascual, de acordo com essa tradução, era a mesma hora em que se sacrificava o segundo cordeiro do sacrifício diário. Sim. E disse aqui que era ao pôr do sol. Eu vou dizer logo a vocês. A palavra pôr do sol não aparece nessa parte da Bíblia que foi lida, embora apareça em outras partes do chamado Velho Testamento. Mas quando ela aparece em outras partes da Bíblia, a palavra pôr do sol não é erev. Nessas partes que eu li, a palavra traduzida como pôr do sol é erev, mas é uma tradução errada. Erev quer dizer tarde. Outras traduções seguem essa mesma tradução errônea, capinha cinza. Ao traduzir a palavra erev por pôr do sol e não por tarde. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 39 e 41, ali aparece a palavra que literalmente deverá e deveria. Todos os tradutores saber disso e sabem, mas não fazem. Ser traduzida por entre as 2 tardes. O imolará ao entardecer, hebraico, entre as tardes. E outras Bíblias também fala entre as 2 tardes ou a tardinha. Meus amigos, como nós podemos saber que hora era essa? Tanto a hora dos cordeiros ser sacrificado, o cordeiro da Páscoa, quanto os cordeiros diários, do sacrifício diário. Olha só, você já ouviu falar que na Bíblia a oração ela é comparada ao incenso da tarde? Sim. E na hora que sacrificava o segundo cordeiro à tarde, era justamente conhecido como a hora da oração. Daniel capítulo 9, versículo 21, Daniel diz que, o livro diz que Daniel estava orando na hora da oração da tarde. Aí algumas traduções dizem na hora da oração da noite, não, era da tarde. Entendeu? Por quê? Como você pode saber que o cordeiro da Páscoa e o segundo cordeiro do holocausto diário era oferecido às 3 horas da tarde, que a Bíblia chama 9ª hora? Vamos ver isso aí? Eu quero ver alguém aqui dizer que isso não é verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo é o 1. Note o que é que estava acontecendo e entenda essa passagem. Porque se você não entender sobre o horário do sacrifício do segundo cordeiro do contínuo, ou do sacrifício contínuo, você
não vai entender o que estava se passando aqui nesse capítulo 3 de Atos. Por que que os apóstolos estavam caminhando para o templo nessa hora? Diz assim: Pedro e João estavam subindo ao templo para a hora da oração. Que hora era essa? Era aquela mesma hora que Daniel 9:21 menciona. Daniel estava orando na hora da oração da tarde, quando o anjo Gabriel foi falar com o profeta. JW. Org. Enciclopédia Judaica. O sacrifício era necessariamente um macho, de 1 ano de idade e sem defeito, que o sacrifício tamide foi morto, ou seja, às 3 horas. Então, disse aqui, ó, o João e Pedro estavam subindo ao templo para a hora da oração, a 9ª hora. A 9ª hora, na nossa linguagem, quer dizer 3 horas da tarde, ou, se preferir, 15 horas do dia. Às 15 horas do dia. Entendeu, amigo? Porque é importante a gente entender as coisas que estão no Antigo Pacto, para que a gente possa entender as coisas que estão no Novo. É importante, sim. Se não fosse importante você saber a hora do sacrifício contínuo, se não fosse importante você saber a hora do sacrifício do Cordeiro Pascual, Deus não teria deixado escrito. Ou você acha, meu irmão, chama a vossa atenção, você acha que Deus, ele inspirou a Bíblia e os profetas foram inspirados a colocar palavras meticulosamente escolhidas, de forma aleatória? De forma sem nenhum motivo? Então você não conhece o Deus que a Bíblia menciona. Porque o Deus que a Bíblia menciona, muitas vezes, ele é detalhista. Entendeu? Por exemplo, nós vimos aqui que a hora da oração, ou a hora do sacrifício contínuo, do segundo sacrifício do dia, que era o cordeiro à tarde, era sacrificada às 3 da tarde. Nós vimos no início do vídeo que a hora em que o cordeiro pascual era sacrificado também era a mesma hora em que o cordeiro do sacrifício contínuo era sacrificado. Enciclopédia Judaica. O sacrifício. O animal do sacrifício, que era cordeiro ou cabrito, era necessariamente um macho, de 1 ano de idade e sem defeito. Durante o ato de matar o cordeiro pascal, o animal foi morto na tarde do dia 14 de Nisan, depois que o sacrifício tamide foi morto, ou seja, às 3 horas. Entendeu? Então, isso explica, olha só, isso explica por que Jesus morreu às 3 horas da tarde. Meu amigo, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda. Deus não deixou nada fora de lugar, fora de contexto, sem significado. Não é como se Deus tivesse chamado aqui os profetas e dito assim: olha, Daniel, escreve aí, eu estava orando numa hora qualquer. Ou tivesse chamado Moisés e tivesse dito: Moisés, fala aí ao povo de Israel que sacrifique o cordeiro em qualquer hora do dia, em qualquer hora da tarde. Não, meu amigo. Deus deu a ordem entre as 2 tardes. Entre as 2 tardes, que é a hora da oração,
era justamente às 3 horas da tarde. Lá em Mateus, Marcos e Lucas, se você examinar, você vai ver que Cristo morreu no exato momento em que o sacrifício do Cordeiro Pascual e o sacrifício do Cordeiro, do segundo Cordeiro do sacrifício diário, eram imolados no templo. Tchau, meu amigo! Entendeu agora? A tradução Novo Mundo, que diz que a hora do sacrifício era após o pôr do sol, estão errada. O corpo governante, eles resolveram seguir os caraítas, um ramo dos caraítas, e um tal de Abner Ezra, um judeu, e outro erudito da Bíblia, que, diferente do que a Bíblia fala e diferente do que os rabinos falam, eles dizem que entre as 2 tardes, que é a hora do sacrifício contínuo e a hora do sacrifício do Cordeiro Pascual, é após o pôr do sol. Quando a Bíblia diz que não. Hebraico, entre as tardes. Os fariseus mantinham-se apegados à explicação tradicional de que era entre o começo da tarde até o pôr do sol, aproximadamente das 3 a 5 hectossegundos da tarde, e o Talmud concorda com isto, Pesaim 61ª. Esta era a prática geral, de acordo com Joséfo, Wars of the Jews, v. 9,3. Pois o Novo Testamento deixa bem claro, capítulo 3, verso 1, a hora da oração ou a hora do sacrifício da tarde é às 3 da tarde, a hora nona, a partir da hora nona. E a hora de se imolar o Cordeiro da Páscoa também é a hora nona. Por isso que Jesus morreu nessa hora. Entendeu? Aí você pode dizer, como pode o Cordeiro da Páscoa ter sido imolado às 3 horas da tarde, justamente na hora que Jesus morreu, se ele antes comeu a Páscoa? Meu irmão, os costumes do primeiro século eram diferentes dos costumes dos judeus de agora. Você sabe disso, né? É só examinar. Mateus, capítulo 26, 17, diz assim: No primeiro dia da festividade dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe: Onde o Senhor quer que façamos os preparativos para comer a refeição pascual? Note, no primeiro dia. Primeiro, no grego é protos. Em outra parte da Bíblia, essa mesma palavra protos, que aparece aqui no capítulo 26, 17 de Mateus, ela é traduzida como anterior. E ela pode sim ser traduzida, Mateus 26, versículo 17, pode ser traduzido como no dia anterior aos dias dos pães ázimos. Mas em outras ocasiões, a Bíblia também chama, desde o dia 14, quando se começa a comer pães ázimos, até o dia 21, onde também se come pães ázimos ou sem fermento. Então, o que nós podemos entender até agora? Bem, Jesus morreu na hora em que o Cordeiro Pascual era morto. Isso foi provado e está comprovado dentro da Bíblia. A hora nona do dia 14. Entre as 2 tardinhas. A hora nona do dia 14, entre as 2 tardinhas, era o sacrifício da Páscoa e diariamente o sacrifício do Cordeiro, do sacrifício contínuo. À tarde, a 9ª hora, a hora da oração da tarde. Então, é impossível que Jesus, na noite anterior, na noite antes dele ser
entregue, ele tenha comido a Páscoa, onde o cordeiro era comido junto com ervas amargas e pães sem fermento. Notou? Se ele morreu na hora em que se matava o cordeiro lá no templo, é impossível ele ter comido a ceia de Páscoa, a ceia principal de Páscoa. Então, como é que nós resolvemos isso? Ora, uma enciclopédia judaica, ela vem trazendo um costume daquela época. Diz que um dia anterior ao dia 14, ou seja, na noite do dia 13, no dia 13, na data 13, os israelitas realizavam o primeiro seder de Páscoa. Ou seja, uma refeição especial que eles já consideravam como uma refeição de Páscoa, mas que não era a refeição principal da Páscoa, onde estava o cordeiro. Tanto é que você não vê ali, não se menciona cordeiro na Santa Ceia. Se você achou aí alguma menção de cordeiro na Santa Ceia, diga para mim, mostra para mim. Entendeu? Então Jesus ele não comeu a Santa Ceia na noite do dia 14. Não, ele comeu a Santa Ceia na noite do dia 13. Entendeu? E naquela ceia, não era a ceia de Páscoa, a ceia principal, a ceia que tinha cordeiro. Porque, visto que Jesus ele teria que morrer na hora exata em que o cordeiro da Páscoa morreria, isso é profético. Se Jesus não tivesse morrido na mesma hora em que o cordeiro da Páscoa era sacrificado, todos os judeus teriam motivo, até hoje, para dizer que Jesus não cumpriu a profecia. Mas a profecia, para ser cumprida, Jesus teria que morrer exatamente na hora em que o cordeiro da Páscoa era morto. Entendeu agora? Novamente eu desafio você que diz que não era dessa forma. Eu desafio você a mostrar que a hora em que o cordeiro da Páscoa morria era à noite. A hora em que o sacrifício contínuo era oferecido à noite. Eu desafio você a mostrar. Porque a hora do sacrifício contínuo à tarde era a hora da oração, a hora em que se oferecia incenso no templo também. E era justamente na 9ª hora, a hora em que os discípulos Pedro e João subiam para o templo. A hora em que Cornélio, na sua casa, também orava e o anjo apareceu a Cornélio, e o anjo apareceu a Cornélio em visão na 9ª hora. E mandou Cornélio chamar Pedro para falar das palavras da salvação. Atos, capítulo 10, versículo 3 e versículo 30. Então, é por isso, meu irmão, que Jesus ele morreu na hora do sacrifício pascual e isso indica que ele não comeu a ceia principal de Páscoa, que era a ceia com cordeiro. Ele comeu uma ceia, a primeira ceia anterior à ceia principal. Entendeu? Novamente, Jesus morreu na hora em que o cordeiro da Páscoa era imolado. Isso era profecia, a profecia apontava esse momento. E Jesus, para cumprir o cordeiro pascual e ser o nosso cordeiro pascual, ele teria que cumprir os mínimos detalhes da profecia. Se você não acredita que Jesus morreu no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo mês em que o cordeiro da Páscoa era morto, que Jesus não cumpriu esse detalhe, então você está dizendo que esta é a única profecia onde Jesus não cumpriu os detalhes dela? Sinto muito, mas a verdade
ela é bem diferente do que você pensa. Aqui é o Natanael Santana. Tenham todos uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia, ok? Ficou um pouco grande o vídeo, mas ainda poderia ficar maior se eu fosse explicar tintim por tintim. Comenta aqui embaixo, a gente vai conversar através dos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo, ok?